Olá, meu nome é Juliana Portela Bernardes e eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeito da temperatura na maturação do bivalvo de areia Mariladessa mactroides no laboratório. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a espécie e, posteriormente, sobre gametogênese. Então, a espécie, a Mariladessa mactroides, é uma espécie dioica sem dimorfismo sexual que possui hábitos alimentares distintos de acordo com o ambiente, podem ser suspensívoros, filtradores de microalga e material particulado, assim como sedimentívoros alimentando-se de detritos no sedimento. É uma espécie que habita de forma agregada zonas de entre marés de praias arenosas dissipativas. A distribuição geográfica dessa espécie ocorre desde a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, até o sul de Buenos Aires, na Argentina. E falando sobre gametogênese, o ciclo reprodutivo de bivalves envolve diversos processos de desenvolvimento do tecido gonádico, que é a chamada gametogênese. Então, a gametogênese ela inicia-se com a proliferação e transformações das células sexuais do tecido gonádico e é finalizada com a desova dos gametas, dos óvulos e dos espermatozoides, aptos a serem liberados e fecundados de forma externa. Então, variações associadas aos ciclos de maturação em bivalves são relacionadas às características genéticas e a fatores ambientais. Então, dessa maneira, o sucesso da gametogênese em bivalves está submetido à influência de fatores exógenos e endógenos, como a salinidade, a disponibilidade e a qualidade de alimento e a temperatura. Então, esses fatores eles podem determinar o tamanho que ocorre a primeira maturação sexual, que é uma informação importante para compreender os aspectos populacionais da espécie, a periodicidade da maturação e dos ovos dos gametas, que pode variar entre espécies e entre localizações. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar os efeitos da temperatura da água no desenvolvimento do tecido gonádico e crescimento em laboratório. Então, indo para materiais e métodos, os animais foram coletados em Balneário Rincão, no sul de Santa Catarina. O experimento aconteceu em duas temperaturas, 17 e 23 graus Celsius. Então, para cada temperatura, nós tínhamos 3 tanques de 200 litros. Esses tanques continham 4 baldes em cada tanque, Então, 3 baldes tinham 11 animais e 12 animais. Então, nós tínhamos um total de 4 baldes por tanque, e 135 animais ao todo por temperatura. Fluxo contínuo de água salina, aeração moderada e uma dieta composta por Ketoceros Miller e Isocrísis galvana na proporção de por 1. Quinzenalmente eram feitas análises de índice de condição, histologia e biometria. Então, 11 animais de cada tanque, sendo 5 animais para índice de condição e 6 para histologia. E nós tínhamos 90 animais marcados para avaliar o crescimento, 45 em cada temperatura. Então, esse é o nosso sistema montado. E, a partir dos dados de histologia, nós definimos 6 estágios de desenvolvimento do tecido gonádico, com base nas tabelas de Christensen, 1971, e de Hermann, 2009. Então, nós temos os estágios de repouso, gametogênese inicial, gametogênese avançada, maturo, desova e recuperação. Aqui, no caso, são fêmeas. E, igualmente, para machos. A estatística aplicada. Então, os dados de índice de condição, comprimento e peso dos animais foram submetidos à nova e, posteriormente, quando houve diferença significativa na nova, ao teste de Tucker. Para os dados de histologia, foi realizado o teste T, não paramétrico, via permutação, e considerou-se um nível de significância de 5% em todas as análises. Nossos resultados de discussão. Então, no decorrer do experimento, o índice de condição dos animais submetidos à temperatura de 17 graus Celsius, eles apresentaram diferença significativa, com exceção entre os dias 30 e 45, o qual não diferiu. O índice de condição dos animais submetidos à temperatura de 23 graus Celsius, eles apresentaram diferença significativa no decorrer do experimento,
E aos 45 dias de experimento, observou-se um maior índice de condição aos animais submetidos à temperatura de 23 graus Celsius, né, quando comparados àqueles submetidos a 17 graus Celsius. Então, em laboratório, o índice de condição dos animais submetidos à temperatura de 17 e de 23 graus Celsius, eles apresentaram uma diferença significativa entre as temperaturas apenas com 45 dias de experimento. Já as análises histológicas, né, que foram realizadas no decorrer do período experimental, o desenvolvimento do tecido gonádico ele não diferiu entre as temperaturas avaliadas, tá? No entanto, eles apresentaram diferenças significativas no desenvolvimento do tecido gonádico pontualmente entre os dias de coleta. Então, na temperatura de 17 graus Celsius, o desenvolvimento do tecido gonádico ele diferiu entre os dias 15 e 45 e 30 e 45. Então, com 15 dias de experimento, houve uma predominância do estágio de repouso, né? No entanto, nós já tínhamos animais em estágios de gametogênese e em recuperação. Já com 30 dias de experimento, foi possível notar que houve uma atenuação dos estágios de repouso, o acréscimo de estágios de gametogênese. E com 45 dias de experimento, não houve mais animais em estágios de repouso, né? E nós tínhamos, então, a predominância de animais em estágio de gametogênese avançada e maturos. A temperatura de 23 graus Celsius, o desenvolvimento do tecido gonádico, ele apresentou uma diferença significativa entre 15 e 30 dias e entre 15 e 45 dias. Porém, ele não apresentou diferença significativa entre 30 e 45. Então, com 15 dias de experimento, pode-se observar que há predominância de animais em estágios de repouso, né? Porém, também nota-se espécimes em estágios de gametogênese. Com 30 dias de experimento, não há mais animais em estágios de repouso, sendo predominante estágios de gametogênese imaturos. E aos 45 dias de experimento, né, a predominância é de animais maturos. Então, a diferenciação sexual e os estágios de gametogênese e maturação ocorreram mais rapidamente nos animais submetidos a 23 graus Celsius. E para alguns autores, a temperatura é um dos principais fatores que estimulam os eventos reprodutivos em ovos marinhos, sendo esse fator ele também responsável pela sincronização do período reprodutivo. Tem um estudo prévio no ambiente, né, McLan relatou que o desenvolvimento gonadal do marisco branco, como também é conhecido, né, o Marinalis mactroides, ele é termicamente controlado, com a desova ocorrendo em temperaturas próximas a 20 graus Celsius. Então, picos de desova relacionados ao aumento da temperatura e reversão gonadal com temperaturas mais baixas também foram descritos por autores utilizando outras espécies de bivalves de areia, como o Chionicubera, que é uma espécie simpárica, um marisco branco, e o Donox salerianus. Desculpa, esse que é o simpárico, é o marisco branco. Então, os animais submetidos à temperatura de 17 graus Celsius e 23 graus Celsius, eles maturaram, né, em ambas as temperaturas. Mas, segundo nossas análises, né, os animais eles estavam em repouso na temperatura mais baixa, eles prolongaram esse período, né, caracterizando uma suposta etapa de recuperação energética antes de iniciarem os processos de gametogênese. Então, esse processo ele se assemelha a outras espécies de monstros bivalves, né, como foi relatado por Gomes e colaboradores em 2014 com a ostra Crassostrea gazar, né, que ela também tem períodos de recuperação energética, né, com acúmulo de glicogênio nos tecidos antes de iniciarem a gametogênese. Já nos animais mantidos a temperatura de 23 graus Celsius, né, temperatura mais elevada, o período de repouso ele teve uma menor duração, iniciando mais rapidamente a gametogênese e mantendo o índice de condição superior aos animais submetidos a uma temperatura mais baixa. Então, com isso, né, nós podemos concluir
que a temperatura, né, podemos sugerir, na verdade, que a temperatura de 23 graus Celsius ela é preferível para a maturação dessa espécie, né, da Amarela das mactroides, em laboratório em relação à temperatura de 17 graus Celsius. E com esses dados, eles já geram informações que nos permitem desenvolver técnicas com futuro pacote tecnológico dessa espécie, né, o cultivo em laboratório, por exemplo. Então, muito obrigada a todos